Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do perdão. Aguardar um pouquinho, o pessoal chegando. Não sei se está muito perto, muito longe, é difícil ajustar isso aqui. Continuamos com a leitura do livro, O Livro do Perdão. Esse livro é maravilhoso. Robin Kazarjian, autora americana, eu acho que com certeza, já nem me lembro. E a gente está lendo cada terça-feira um pedaço e trazendo na prática, oi Marina, trazendo na prática um guia para a nossa vida, né? Esse livro, ele é um guia mesmo. Ele nos mostra que é possível trabalhar esse processo interno do perdão, que é uma construção. Seja bem-vinda, Marina. Aguardar o pessoal chegar. Eu tava falando sozinha aqui. Para não ficar parado olhando para a tela. Esperar o pessoal chegar. Cadê todo mundo? Oi, Renata. Oi, Débora. Sejam bem-vindas. Então, continuamos com o livro do perdão. E o que eu estava dizendo é que esse livro, ele nos traz um caminho, é um processo contínuo, né? É todos os dias um pouquinho. Oi, lindas! Que bom que vocês estão aqui. Muito feliz de vocês estarem aqui. E o que a gente percebe é que é uma construção. Primeiro, o que ela nos traz é que o perdão é uma escolha, é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido vivenciar essa experiência do perdão. A partir dessa decisão, eu vou trilhar todo um processo, todo um caminho interno para que isso aconteça. Às vezes de modo mais rápido e às vezes nem tanto. Às vezes não é como nós esperamos, né? A gente quer tudo muito para ontem, para já. E aos poucos... Ah, está linda, obrigada. Esse colar foi a Bárbara, minha aluna, que deu. É um elefantinho, tá vendo? Eu acho ele lindo. E eu gosto tanto de roupa branca. E é um processo interno em que nós vamos até nos habituando com essa decisão tomada. Porque quando nós tomamos a decisão, nada acontece de repente. Tomamos a decisão e aí vamos nutrindo internamente a vontade de perdoar, de querer soltar aqueles fios que nos prendem ao passado, de soltar talvez aquela brasa quente que nos queima a mão, porque seguramos a dor, seguramos a raiva, queimando a nossa mão. Aí soltamos aquela brasa, que alívio! Soltamos aquilo que nos trazia dor, que nos trazia sofrimento. Seja bem-vinda, Aurora. Vamos ler o livro do perdão e depois uma pequena meditação. No próprio livro, às vezes, tem visualizações com uma meditação, com uma visualização. Foi o que a gente fez na última terça-feira. Vamos começar. Hoje é a história de Érica. O que eu estava dizendo, Aurora, é que desde o início do livro, a autora nos diz e nos mostra que o perdão é uma decisão, é uma escolha. E que dentro dessa escolha existe um processo interno. Para algumas pessoas um pouco mais rápido, para outras um pouco mais demorado. E vamos aos poucos soltando aquilo que ainda dói, aquilo que ainda machuca, ou talvez deixando aquela ferida aberta de lado, para que ela feche, para que ela cicatrize. De vez em quando a gente dá uma olhadinha, vê se é possível, volta, olha de novo e vamos caminhando, nutrindo internamente a vontade, a decisão de perdoar.
Oi, Sandra, seja bem-vinda. A história de Érica, esse livro, o livro do perdão, ele nos traz algumas histórias, nos traz vivências verdadeiras, né? São histórias que realmente aconteceram, não é uma ficção. E a partir do que a gente vê na vivência do outro, a gente também traz para a nossa experiência e percebe que isso também acontece com a gente, que é possível absorver um pouquinho desse aprendizado também. A história de Érica. Na história abaixo, Érica, uma arquiteta urbanista de sucesso, compartilha sua história pessoal, suas percepções e seu processo único de perdoar o seu pai. Acho que todas as crianças já subiram na cama dos seus pais. Parece um lugar tão seguro, um abrigo das tempestades, pesadelos, solidão. Uma das grandes alegrias de ser mãe ou pai deve ser acordar com o toque de uma criança. Eu tinha uns 3 anos quando meu pai foi para minha cama pela primeira vez. Não me lembro da primeira vez que achei isso ruim, ou que me senti mal, ou que não me pareceu certo ou seguro. Havia sempre uma justificativa. Papai vinha massagear as minhas costas. Papai está aqui para brincar com você porque mamãe está mal-humorada esta manhã. Papai está aqui. Ele costumava se encolher por trás de mim e acariciar o que seriam meus seios se eu fosse mais velha. Eu não acho que ele tenha feito mais nada, a não ser que eu tenha reprimido a lembrança completamente. Mas o que faltou em variedade certamente sobrou em longevidade. Queria dizer que na última vez que meu pai tentou se deitar comigo, eu tinha 30 anos. Difícil, né? Suas visitas eram sempre matinais, manhãs de escola e de fim de semana. Até hoje tenho um sonho incrivelmente leve pela manhã. Tenho o que chamo de despertar retroativo. Se escuto algum som, é como se a minha mente repassasse os últimos momentos até que eu possa compreender o seu significado. Acordo num piscar de olhos. Meu pai criou todas as leis da família, embora a família não fosse tão organizada assim. Ele era o chefe. Você podia ignorá-lo às vezes, mas nunca podia desafiá-lo. Ao recordar agora essas visitas matinais, percebo que não sabia que podia ter dito não, ou que tinha alguma força para isso. Provavelmente a sensação da impotência me atingia mais do que o incesto. Os homens ainda podem me desarmar levantando a voz. A memória mais forte de um incidente em particular veio quando eu tinha uns 10 anos. Acho que era uma manhã de sábado. Papai veio para minha cama bem cedo. Eu cruzei os meus braços com força para evitar que ele tocasse o meu peito e fingi que estava dormindo. Não sei quanto tempo se passou até eu me levantar e deixar o quarto. Acho que fui primeiro para o quarto de hóspedes e ele me seguiu. Em seguida, fui para o quarto da minha mãe, na verdade, o quarto dos meus pais. Mas ele dormia no quarto de hóspedes. Ele me seguiu. Eles tinham uma cama enorme e ele subiu nela logo depois de mim, estando minha mãe deitada na metade oposta. Assim, desci da cama e fui para o corredor. Desisti de me deitar em camas. Fui para o meu banheiro, tranquei a porta contra as regras do papai, deitei na banheira sobre as toalhas que estavam lá e tentei dormir. Tive problemas porque tranquei a porta. No dia da minha primeira menstruação, aos 13 anos, me recordo de ter pensado que agora meu pai não seria mais capaz de ir para minha cama. Eu não era mais uma garotinha, mas na manhã seguinte ele estava lá. Tive a sorte de ir para o internato quando tinha 14 anos, de modo que estava segura durante 9 meses do ano. Curiosamente, ainda me sinto mais segura quando estou sozinha. São os traumas, né, que a gente vai guardando. As pessoas com quem compartilhei essa história sempre perguntam o que minha mãe estava fazendo todo esse tempo. Pensei um bocado sobre isso. Acho que minha mãe também se sentia sem forças diante do meu pai. E acho que ela também não conseguia lhe dizer não. Mas lembrem-se que isso aconteceu durante as décadas de 50 e 60.
As revistas Times e Newsweek ainda não haviam mostrado as grandes estatísticas sobre o incesto. Acho que também estava bastante claro para minha família que meu pai não se divorciava da minha mãe por 2 motivos: eu e a piscina. Talvez ela inconscientemente tivesse medo de que se me livrasse dele, ela o perderia, ou pelo menos a unidade familiar de vez. Eu era um peão. Ele só podia nadar durante 5 meses do ano. Na última vez em que meu pai foi para minha cama, eu estava vivendo em New Haven. Isso aqui acontece nos Estados Unidos, é uma história americana. Ele estava passando o final de semana comigo e na manhã de sábado entrou no meu quarto com promessas de uma massagem nas costas. Armada com 2 anos de terapia e um sentido de independência, eu disse não. Ela tinha 30 anos. Ele respondeu: mas querida, você sempre adorou as minhas massagens. Não, papai, só não quero meu pai na minha cama. Jesus, o que você acha que eu vou fazer? Tentar seduzi-lo ou algo assim? A negação é de família. Só contei isso para alguém quando tinha 20 anos de idade. Eu estava vendo uma terapeuta há 2 meses. Depois de um longo discurso sobre como eu não queria que ele ficasse todo freudiano comigo, porque eu sabia que o problema era do meu pai e não meu, eu lhe disse tudo, de modo resumido. Não queria entrar em detalhes para que não achasse aquilo muito importante. Ele ouviu em silêncio e quando acabei ainda esperou um pouco. Então ele disse: você sabe o que você fez antes de me contar isso? Você abotoou a sua jaqueta até o pescoço. Ela estava contando isso para um terapeuta. Tive que reconhecer que o problema era maior do que eu pensava. Então, depois de todos esses anos de negação da importância do ocorrido, subitamente eu estava vomitando a informação. Foi como se eu me revelasse. Eu comecei a contar o fato para os outros. Para ser mais específico, eu comecei a falar do meu pai, porque não acredito que me visse ainda tomando parte dessa história. Graças a Deus, era a época do movimento hippie e talvez eles estivessem drogados e não se lembrem. Uma coisa que me surpreendeu é que essas pessoas tendiam a odiar meu pai, o que me parecia uma reação um tanto extrema, porque afinal de contas, meu pai possuía outras facetas além dessa. Mas acho que deixei de contar isso para as pessoas para não ter que continuar a defendê-lo. A primeira fase de terapia, aos meus 20 anos, me ajudou muito, pois me fez lidar com o fato e reconhecer que a situação podia ter tido algum efeito sobre mim. Na verdade, até hoje sinto extremo desconforto quando homens tocam os meus seios. Tenho tendência a me desassociar deles, uso-os mais como linhas de arremate do que qualquer outra coisa. É como se os dedos dos homens fossem feitos de lixa. Dói, machuca. Eu me pergunto quanto de responsabilidade essa história do meu pai no meu quarto contribuiu para o fato de eu ter 41 anos e estar sozinha. Feliz, mas sozinha. Vendo outras pessoas em terapia quando eu tinha 20 anos, percebi que a maioria delas estava constantemente zangada e sempre achei que fosse parte do processo terapêutico. Mas a terapia não termina até que você trabalhe com essa raiva. Acho que existem pessoas com um bocado de raiva dentro delas. Algumas não estão muito interessadas em trabalhá-la. Mas também existem algumas que lutam por águas mais calmas e maior harmonia, e me incluo nessa última categoria. Nunca pensei no perdão como uma ação. Sempre me pareceu uma evolução, que com o tempo a raiva passaria. Não sabia que o perdão podia ser criado. Achei que você esperava ele acontecer. Portanto, é difícil explicar porque foi uma palestra chamada Amor e Perdão. A meditação de amor e perdão foi a que nós fizemos na última live. Quando você se coloca em um espaço aberto, visualiza a pessoa, olha nos olhos, diz tudo o que você sente, solta a raiva, solta tudo. E ela também, você dá a oportunidade de ouvir o que ela tem a te dizer e depois você retoma a sua vida, o seu caminho, um novo caminho.
Tá na live anterior, você pode ver, tá lá no YouTube também. Nunca pensei no perdão como uma ação, como uma decisão, como uma escolha. A meditação de amor e perdão que eu fiz sobre o meu pai pedia que você se imaginasse em algum lugar seguro. Escolhi Braces Cove, uma praia cheia de rochas a 1 milha da minha casa, onde eu costumava caminhar de manhã cedo quando me sentia ótima. Não é uma praia para nadar, está cheia de dejetos e pedaços de madeira. Houve um ano em que uma baleia encalhou ali. A meditação dizia que eu devia convidar meu pai e ir para esse lugar seguro. O que eu vi foi meu pai de 70 anos, que tinha problemas nas costas, nos pés, nos joelhos, que só enxergava por um olho e que caminhava com dificuldade, com uma bengala, atravessando a praia para se encontrar comigo. Essa foi na mente dela, né, na meditação. Fui tomada pela percepção de que esse homem me amava mais do que tudo no mundo e que ele faria qualquer coisa dentro da sua capacidade para me ajudar. Tornou-se claro que as palavras-chave eram dentro da sua capacidade. O seu comportamento incestuoso e dominador não estavam realmente dentro do seu controle. Percebi também, sabendo do imenso amor que ele tinha por mim, como deviam ser fortes esses maus sentimentos para sobrepujar o seu amor. Em todos os outros aspectos da minha infância, sempre estive completamente confiante no seu amor por mim. Ele faria qualquer coisa por mim, faria qualquer sacrifício, me protegeria de qualquer coisa, a não ser, claro, dele mesmo. Ele não podia me proteger de si mesmo e de qualquer impulsos sombrios que existiam dentro dele. A meditação também é útil porque dá a mim e a outra pessoa a chance de dizer o que é necessário. No meu caso, o que eu precisava dizer era exatamente o que meu pai precisava ouvir. Eu precisava dizer que, embora não entendesse o que o levava a fazer isso, me perdoava. Eu sabia que, de alguma maneira, tudo isso não possuía ligação nenhuma com o amor que ele tinha por mim. Isso não significava que ele me amasse menos. O momento mais doloroso da meditação foi quando eu me despedi do meu pai e o vi ir embora, cambaleando um pouco na areia em um lugar em que era completamente desconhecido e desconfortável para ele, mas o fazendo sem nenhuma hesitação, porque ele me ama tanto. E aqui ela colocou um bilhetinho em que ela repetia: durante o dia pense nisso. Eu sou responsável pelo que vejo nos outros e em mim mesmo. Essa é uma história muito dramática, muito forte. Quando o seu pai tem a função de te proteger e comete abusos, né? E isso não é algo tão raro, infelizmente. E como deve ser doloroso para uma criança que às vezes se sente até responsável por isso, como deve ser difícil para uma mulher adulta reviver essas lembranças, sentir isso, porque quando você traz a lembrança, você praticamente sente novamente tudo. Mas é um processo tão necessário de cura, de você se perdoar e se permitir perdoar o outro, de trabalhar esse perdão interno, de tomar essa decisão de soltar, de libertar internamente toda a dor. A meditação ela nos traz algo que é muito incrível, que é a percepção de que nós vivenciamos a dor, vivenciamos a emoção, vivenciamos os sentimentos e deixamos espaço para o novo. Porque se nós nos apegamos à alegria daquele momento, a gente sabe que ela vai acabar. E vai surgir uma outra percepção, talvez da tristeza, talvez da mágoa, talvez da raiva.
Mas se nós nos apegamos, nos agarramos, nos identificamos àquela emoção, nós não deixamos espaço para que o novo surja. Então nós vamos trabalhando internamente o acolhimento a tudo que chega, mas sem identificação. É algo que tem que ser criado internamente, trabalhado. É um treino. Não é no estalar de dedos, não é da noite para o dia, é um aprendizado. Aprendemos a vivenciar e a deixar ir. A impermanência conduz à vida. A impermanência sustenta toda essa caminhada, na mudança, na transformação. Então vamos trazendo essa determinação interna, essa decisão, essa escolha em perdoar, sem querer que isso aconteça no estalar de dedos e sem querer que isso seja algo definitivo. E que quando perdoamos, algo maravilhoso que ela diz aqui, quando você é capaz de perdoar, não significa que você concordou com o que foi feito com você, não significa que você aceitou o que foi feito com você. Você apenas se libertou da dor daquela vivência. Você se libertou de estar revivendo e ressentindo e ruminando aquilo que ficou para trás. Então nos libertamos e permitimos o fluir de novas experiências, para talvez novos perdões, para talvez novas alegrias, novas dores, e não a paralisação, não a estagnação, não a percepção da má água, aquilo que fica bem parado em nós e que nos traz muita dor e muito sofrimento. Eu vou continuar a leitura, agora é o capítulo 7, nós estávamos no perdoar os pais, mesmo vivos ou em outro plano, e agora nós vamos para perdoar o seu cônjuge. Ela traz técnicas, né? Ferramentas para que a gente possa, aos poucos, dentro da nossa história, que é algo tão único, tão especial e tão individual, experimentar, ver aquilo que nos ajuda, ver aquilo que nos favorece, essa percepção do perdão, que realmente é a libertação do peso do passado. A gente se torna mais leve, o caminhar fica mais suave. Então, eu vou continuar porque ainda dá tempo, né? São 11h25. Perdoar o seu cônjuge. Um relacionamento de envolvimento primário costuma ser como um moinho. Ou faz em pedaços, ou lhe dá polimento. Nossa Senhora! A escolha está em suas mãos. Ajuda a pensar nisso à luz da sabedoria de Confúcio. A joia não pode ser polida sem fricção. Nem o homem pode ser aperfeiçoado sem dificuldades. Para adultos, pode não haver nenhum outro tipo de relacionamento tão suscetível de causar fricção. Fricção é quando você está trazendo atrito, né? Ou de oferecer dificuldades quanto o relacionamento íntimo do casamento. O termo casamento é usado para indicar qualquer relação íntima e de comprometimento. Ao contrário de muitas relações, no casamento você está em contato diário com as necessidades, desejos e expectativas do outro. Sem o perdão no casamento, pode haver um bocado de sofrimento. Porque sem ele, há sempre a tendência de cada parceiro se perder nas suas personalidades menores, separadas do eu maior, e, consequentemente, se separar do outro. Nada inspira mais amor e entendimento mútuo do que o perdão. Com o perdão, não importa se o relacionamento durará para sempre, ou se os dois irão se separar e seguir caminhos diferentes. Perdoando, você dá vida à função primária do perdão no relacionamento. Estabelecer um compromisso pessoal com a verdade e com o respeito e a paz genuínos. Espero que não esteja atrapalhando vocês. Tem um alarme disparado lá fora e um barulho muito alto. Modelos de relacionamento, imagens do amor.
Modelos de relacionamentos íntimos saudáveis, felizes e satisfatórios são relativamente raros. Até a época dos nossos pais e avós, o casamento não era um relacionamento em que se entrava com alto grau de escolha e consciência. Muitas pessoas se casavam porque era o que se esperava delas uma certa idade. Casar, ter filhos e se adaptar para cumprir papéis e funções percebidos. Para muitos, era o bastante manter o casamento intacto. O desenvolvimento e realização pessoal de cada parceiro e a profundidade da parceria, intimidade emocional e amor podem ter sido considerados um tanto irrelevantes para o funcionamento e sucesso do casamento. Como mudou, né? Hoje você tem a sua escolha. Você realmente escolhe estar com alguém. Além dos modelos de casamento com que muitos de nós crescemos, a imagem do amor na nossa cultura é lamentável. Em termos de desenvolvimento, ela está presa na adolescência. Novelas, revistas românticas, tabloides, romances góticos e filmes de Hollywood raramente mostram o verdadeiro amor, como algo mais do que conseguir o par perfeito e satisfazer o desejo sexual. O perdão nos oferece a oportunidade de crescer e além dos arquétipos românticos limitados, que invariavelmente fazem com que nos sintamos traídos e solitários. O perdão nos oferece maneiras de ser e de se relacionar que removem os obstáculos à presença do amor, carinho, amizade e devoção. Perdoar desperta uma disposição de trabalhar com tudo que surge no relacionamento, porque nos capacita a nos relacionarmos com uma pessoa real e não com o ideal romântico. Idealizamos muito, né, um relacionamento. Os grandes relacionamentos são construídos com o perdão. Uma cliente descreveu seu casamento e sua cura através do perdão da seguinte maneira: passei os 10 primeiros anos do meu casamento tentando fazer com que Steven correspondesse à minha imagem de marido. Eu costumava atacá-lo constantemente por não conseguir realizar os meus ideais e passei o último ano do meu casamento descobrindo quem ele realmente era e me apaixonando por ele novamente. Culturalmente, o casamento e o amor que o consagra têm sido vistos como apenas uma fração do seu significado e de suas possibilidades. Como diz Robert Johnson no seu livro Nós, compreendendo a psicologia do amor romântico, nós somos a única sociedade que faz do romance a base dos nossos casamentos e relações amorosas e o ideal cultural de amor verdadeiro. A imagem romântica do amor é exibida como a realização de tudo que é possível. Nós esperamos que o outro seja sempre o príncipe forte e belo, ou a princesa bela e perfeita. Se formos enganados por essa fantasia, iremos esperar que a paixão romântica se sustente e perderemos a compaixão quando isso não acontecer. Essa imagem estática permite que vislumbremos um certo potencial passageiro nos relacionamentos, mas irá inevitavelmente nos deixar zangados, ressentidos e traídos quando a ilusão de que é possível manter essa paixão for despedaçada. Perdidos no sofrimento, somos, então, distanciados de uma paixão mais profunda, pela verdadeira intimidade, por um amor mais maduro e menos neurótico. Johnson declara que, geralmente, nós culpamos os outros por falharem conosco. Não nos ocorre que talvez sejamos nós que precisemos mudar as nossas próprias atitudes inconscientes. As expectativas e exigências que impomos sobre os nossos relacionamentos e sobre outras pessoas. Isso é muito forte, né? A gente percebe isso em situações do dia a dia. Quando criamos muita expectativa sobre o outro, sobre como o outro vai agir, sobre como a situação vai acontecer, nós somos frustrados, porque não temos controle do que o outro sente,
não temos controle da percepção do outro e o outro é muito diferente de nós. Então, às vezes, é uma expectativa completamente perdida, é uma frustração. É um aprendizado soltar as expectativas para tudo, acolher o que chega, deixar o universo nos surpreender, deixar o outro nos surpreender com o que ele tem de melhor, porque trazemos a nossa melhor versão ao outro o tempo todo. O outro também quer ser feliz, o outro também sofre, e todos estamos no mesmo barco, querendo a alegria e a felicidade de um relacionamento saudável. Curando o passado, abrindo o terreno para um relacionamento amoroso no presente. Porque às vezes trazemos também uma bagagem imensa e vamos carregando para o nosso hoje, para o nosso agora. E não nos sentimos leves o bastante para conduzir um relacionamento saudável. Até curarmos os relacionamentos com os nossos pais e irmãos. Possivelmente iremos repetir pelo menos alguns dos problemas da nossa família original nos relacionamentos primários. É sabido por conselheiros matrimoniais e terapeutas que adultos tendem a repetir os temas da infância ou de gerações anteriores no contexto de seus relacionamentos íntimos. Por exemplo, uma mulher que teve um pai que a maltratava fisicamente pode se encontrar casada com um marido que também a maltrate. Um homem que teve uma mãe dominadora pode se casar com uma mulher muito mandona. Adultos que foram maltratados na infância têm uma tendência maior a maltratar os próprios filhos. Reconhecer essas dinâmicas familiares e encontrar as nossas feridas com compaixão é importante para assegurar que não iremos repetir esses padrões da vida adulta. Até curarmos esses relacionamentos, é improvável que tenhamos relacionamentos diferentes com outras pessoas. Se você está ressentido, zangado ou tem algum outro problema com a sua família de origem que não foi resolvido, faça da cura desses relacionamentos uma prioridade. Se o seu esforço para perdoar seus pais ou irmãos for completo, ou algo em que você realmente está envolvido, ele irá influenciar positiva e profundamente o seu relacionamento com o seu parceiro e com todas as outras pessoas. Cada casamento contém 2 crianças interiores, assim como 2 adultos. E é o trabalho dos parceiros amar essas crianças assustadas dentro de cada um, para que elas possam crescer e se curar. Às vezes, as necessidades não realizadas da criança interior estão sendo inconscientemente colocadas nos relacionamentos. Tome conta de mim. Esteja aqui para gratificar as minhas necessidades quando eu pedir, mesmo que você não tenha que pôr as suas de lado para fazê-lo. Seja a mamãe ou o papai que eu nunca tive. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? De se tornar a mãe ou o pai do seu parceiro. Além de estar presente para a criança interior do parceiro, cada parceiro deve curar a sua própria criança interior. Essa autorresponsabilidade e a autocura são necessárias para o crescimento e a prosperidade do relacionamento. Cada pessoa traz para o relacionamento amor e os obstáculos ao amor que aprendeu. Todos os muros que construímos em volta do nosso coração e que aos poucos, em um relacionamento em que queremos que realmente dê certo, vamos destruindo, vamos derrubando esses muros internos e permitindo a experiência do amor, trazendo primeiro o alto amor, o transbordar desse amor, para que possamos oferecer ao outro aquilo que transborda em nós. Então, cada pessoa traz para o relacionamento amor e os obstáculos a esse amor que aprendeu. Os caminhos do amor são aprendidos e escolhidos. Alguns adultos se sentiram tão alienados do amor, tão feridos pelo que passou com o amor paterno, que precisam aprender a se sentirem dignos do amor genuíno.
e a serem capazes de estender o seu amor. Se você curar velhas feridas e aprender a amar e aceitar a si mesmo, você naturalmente trará a luz do amor para o seu relacionamento. Eu muitas vezes digo isso na aula de yoga, mesmo que você não tenha aprendido a se amar, se acolha. Traga esse amor genuíno a você. Sinta o pulso desse amor e sinta o transbordar. Faça esse treino diário de se visualizar sendo amada, sendo amado por você. De trazer o acolhimento, a autoaceitação, a magia de se sentir acolhida, acolhido, amado. A alegria desse pequeno momento. E isso transforma tudo. Você vai se percebendo na possibilidade do amor e vai se percebendo no merecimento. Eu mereço amar e ser amada. Eu mereço a vivência do amor. Eu só preciso aos poucos ir afastando as barreiras que me impedem de vivenciar essa experiência. Aquilo que eu construí internamente por várias razões, por vários motivos. Às vezes nos conduzimos de modo inconsciente e nem nos damos conta de que estamos nos bloqueando, que estamos fazendo talvez uma sabotação, uma autossabotação. Então vamos trazendo a lucidez e a clareza às nossas emoções, às nossas percepções, para observar o que eu sinto, observar o que eu percebo, o que eu acolho. E vamos nutrindo internamente esse auto-amor numa autoridade, esse auto-amor nos traz uma autoridade interna, uma autoridade no sentir. O que eu sinto, que é bom, o que eu acolho, o que eu permito, o que eu recebo. Aqui tem um texto, eu acho que a gente pode continuar nesse finalzinho, é um finalzinho aqui. Raiva e ressentimento no casamento. Como a gente ainda está falando em relacionamento, em casamento, eu vou terminar esse texto para poder finalizar. Não sei se vai ficar muito longo, achei que não. A disposição de perdoar. Se você está guardando rancor e raiva em relação ao seu parceiro, pare e pense, para saber se não está tendo nenhum ganho secundário. Então vamos lá. Os casamentos muitas vezes são arenas em que podemos ver os efeitos negativos da raiva, assim como os efeitos transformadores do perdão. Quando duas pessoas se apaixonam, elas costumam ver o eu puro do outro e experimentar o seu próprio eu refletido nos olhos do parceiro. Com o passar do tempo, as personalidades parciais começam a emergir na dinâmica do relacionamento. E a desilusão, o ressentimento e a confusão muitas vezes se instalam. Cada parceiro acha que o outro mudou, que eles foram de alguma maneira iludidos e enganados por essas primeiras impressões amorosas. Na verdade, todo mundo leva todos os aspectos do seu ser para um relacionamento íntimo. A natureza nobre e a alta luminosa do eu, assim como os aspectos mais escuros, mais assustadores de algumas personalidades parciais. Então você leva você inteiro, você entrega o pacote completo, né? Não é só o pedaço bonito, não é só o pedaço lindo, é tudo. No casamento, assim como em muitos relacionamentos, a raiva e o ressentimento podem existir como resultado de um acidente isolado. O seu parceiro o embaraçou na frente dos amigos ou foi infiel. Ou pode ser uma reação a atitudes e comportamentos diários que você acha indesejáveis ou perturbadores.
Seu parceiro ignorou você, foi egoísta com você ou não quis assumir responsabilidades domésticas. Ele ou ela foi muito exigente sexualmente ou muito frio. Vocês podem discordar quanto a dinheiro ou a formação das crianças, ou seu parceiro pode ser viciado em drogas, álcool, sexo ou trabalho. No entanto, algo une vocês. Alguma força sem nome parece unir duas pessoas. Uma atração que entrelaça vidas, oferecendo uma possibilidade de crescimento que possui poucos paralelos. Costuma-se dizer que, se você quer caminhar no fogo, entre num relacionamento. A fricção costuma gerar calor, e o calor pode ser o catalisador para a cura, a autodescoberta e a realização. Como usar a fricção para crescer em um relacionamento onde o ressentimento é grande? Você precisa estar disposto a perdoar. Você precisa decidir perdoar. Escolher pelo caminho do perdão. É uma escolha. E aquilo que eu falei no início, se você está guardando rancor e raiva em relação ao seu parceiro, pare e pense para saber se não está tendo nenhum ganho secundário com isso. Porque às vezes você está ganhando com isso, né? Você está sempre com raiva, aí você está sempre querendo atenção, sempre querendo... Observa. Pare e pense. É isso que vem agora sobre esse ganho secundário. Repare nas suas respostas as seguintes questões com uma consciência gentil, sem julgamentos. Guardar rancores é uma maneira de provar que você está certo? Continuar zangado é uma maneira de reforçar o fato de que o seu parceiro não merece ser amado? Guardar rancor é uma maneira de controlar a situação? É uma maneira de manter uma ilusão de controle? Guardar rancor é uma maneira de evitar a intimidade. É uma maneira de evitar sentimentos mais profundos de tristeza, desespero, dor, abandono ou rejeição, se olhando verdadeiramente para a sua história, para o seu contexto, para a sua criança. Lembre-se que são duas crianças querendo o amparo uma da outra. É uma maneira de ser ouvido. É uma maneira de segurar ou de liberar? É uma maneira de punir ou de reagir? É uma maneira de manter a posição de que o problema é de seu parceiro e não seu? Você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso? É uma maneira de manter a vida como ela é e evitar um grau de clareza que pode arriscar causar a mudança de que você tem medo? Talvez você esteja cansado de perdoar. Você não quer fazer isso de novo. Seja gentil consigo mesmo. Você tem o direito de estar cansado. Seja generoso consigo mesmo. Consiga apoio. Deixe que isso esteja certo se for o que você sente neste momento. No entanto, saiba que continuar com raiva é muito mais exaustivo a longo prazo. Mesmo que o perdão tenha sido a coisa mais distante do seu pensamento, esteja disposto a abrir um pouquinho a porta para o perdão. E saiba que a cada momento você tem a oportunidade de escolher novamente o perdão. No capítulo 1, vimos como perdoar ou não perdoar pode funcionar no trabalho. Vejamos algumas possibilidades de como as dinâmicas de raiva, ressentimento ou perdão podem funcionar dentro de um casamento. Então nós vamos deixar isso para a próxima. Já ficou muito longo, muito longo. Então eu peço para você fechar os olhos. Feche os olhos. Respire profundamente e relaxe. Você pode inspirar bem longo e com a boca aberta soltar o ar como um suspiro. Solta. Respira bem longo, bem profundo e solta. Solta o peso do seu coração.
Solta o peso dos seus ombros. Entre em contato com um lugar tranquilo dentro de você. Encontre esse espaço generoso de paz, de amorosidade, de alegria em ser quem você é. Sinta a paz desse momento. Imagine o seu parceiro e permita-se suspender todos os julgamentos sobre ele ou ela, nesse instante. Veja a realidade do seu parceiro, a aparência física, a personalidade, vá além da aparência, vai além das personalidades, dos medos. Veja a sua luz, veja a sua totalidade e inocência essencial. Abra o seu coração, não se contenha. Sinta a alegria de estar diante de alguém que você ama. Ama verdadeiramente. Sinta disposição em perdoar, em soltar todas as mágoas, tudo aquilo que está parado, estagnado. Sinta soltar todo o peso. Essa escolha de apenas acolher, de apenas olhar com generosidade, com compaixão o outro, de estar disponível e aberto ao amor do outro, soltando a raiva, soltando os julgamentos e olhando muito além do outro, muito além do físico, muito além das aparências, trazendo essa percepção do amor que uniu vocês, a percepção do amor que está aqui agora, diante de você, nesse transbordar de generosidade, de acolhimento ao outro como ele é. Sinta a alegria da presença do seu parceiro, da sua parceira. Sinta a alegria de estar junto nessa caminhada, de entrelaçarem os braços, de unirem os seus corações, dessa oportunidade de crescimento, de trilharem por caminhos luminosos, fortalecendo a capacidade de perdoar, de ser mais paciente, mais generoso, de soltar as angústias das expectativas, fortalecendo a oportunidade de amar e ser amado, de estar em paz nessa relação, de perdoar, de soltar as críticas e julgamentos, dando as mãos ao seu parceiro, acolhendo-o na sua luz, na sua sabedoria, vendo muito além. É a sabedoria do coração, na alegria dessa caminhada, sustentando os passos na cumplicidade, na confiança, no perdão, sustentando os passos no amor, que traz o equilíbrio interno, no amor que se expande e que é capaz de perdoar.
O perdão é uma escolha. Vamos aprendendo a fazer boas escolhas. Vamos nutrindo o nosso coração com o amor que nos conduz nessa jornada, nesse processo interno de auto-perdão e de perdoar o outro. Eu sou fonte infinita de amor e desse amor emana luz. Que eu possa expandir essa percepção do amor que conduz ao perdão. Vamos voltando, retornando. Foi muito longo o texto de hoje. Eu sei que às vezes é um pouco enfadonho, difícil, mas quando a gente para e fica meio cortado, eu não sei. Então, terça-feira que vem continuamos ainda com o casamento, ainda falando do casamento um pouquinho. Mas é assim, a gente vai fazendo aquilo que dá conta, aquilo que acha que dá certo. É aqui, eu tô marcando o lugar errado, agora que eu vi, achei. Ainda não chegamos na metade do livro. E tá tudo bem, vamos aqui, continuando. Sinta o seu corpo, sinta a sua respiração. Vamos saindo dessas flutuações de humor, de flutuações de estar no passado, de estar no futuro e tentando manter a nossa vida no agora, sustentando a nossa vida na respiração. A respiração se torna um refúgio. Então, quando você se sentir muito agitado, respira profundamente. Está muito triste? Respira profundamente. Usa a sua respiração como uma âncora, como uma força que te sustenta, como a vida que traz para você, para o agora, que te ancora no agora. Gratidão, tenham um lindo dia, fiquem com Deus. Terça-feira que vem estaremos aqui novamente, o livro do perdão, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo no direct. Tenham um lindo dia. Gratidão. E todas as lives anteriores, com meditações, com visualizações, estão numa playlist do YouTube, o livro do perdão. Essa eu também vou subir lá. Tá bom? Ou então aqui mesmo no Instagram você consegue encontrar. Fiquem com Deus. Tenham um lindo dia. Gratidão.